Salve pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma aula, só que agora nós vamos para Biologia E. Mesma coisa, terminamos a Biologia da apostila A, né? Então terminamos toda a apostila 1, apostila E, e agora nós vamos começar com a apostila 2 na frente E. E vai começar um assunto que é muito interessante. Não sei por que as pessoas acham difícil, né? Até sei um pouco, tem alguns professores que fazem isso ficar difícil, mas é um assunto de extrema importância, um assunto atualidade, um assunto que cai e cai bastante. Às vezes não só pelos cálculos que faz, mas também pelo dia a dia, porque ela está sempre em evolução. Então é importante a gente sempre dar uma olhada, principalmente no que está acontecendo no mundo na parte científica. De quem que eu estou falando? Estou falando da nossa amiga genética. Ela vai nos acompanhar por algumas e algumas apostilas. Ah, professor, eu acho que genética é muito difícil. Não ache. Genética é a coisa mais fácil do mundo. Genética, ela tenta prever e também entender o que é o passado e provavelmente o futuro de algumas famílias ou até da própria humanidade, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje pessoas têm fazendas só para melhoramento genético do gado, né? Então é muito importante. Na medicina hoje a gente entende muitas doenças e até resolve pela genética. Então é muito fácil, não caia nessa história de é difícil, porque não é, é uma questão de interpretação muito, 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 muito fácil, certo? Então, gente, se ajeita na cadeira, bora conversar? Lógico, antes de mais tudo, né? Vamos começar com o histórico, que eu sempre gosto de pegar e situar as pessoas como que isso começou. Para que a gente possa falar disso daí, logicamente, preparei alguns slides e a gente vai entrar de cabeça nesse mundão. Acompanha comigo ali o primeiro slide. Olha lá. Então, se nós voltarmos um pouco para a história, isso eu estou falando em 1700, 1800, as pessoas ainda tinham uma ideia de que dentro do espermatozoide já tivesse um ser formado, pronto apenas para ser gestacionado e sair. Então, veja, para aquelas pessoas existia um homúnculo, né? O que você está vendo aqui na figura à esquerda, um ser formado no espermatozoide. E essa ideia perdurou, foi muito forte. Tanto é que até hoje muita gente usa isso e nem sabe. Né? Por exemplo, lá você fala para a pessoa onde você estava antes de você nascer. E a pessoa rapidamente responde: estava dentro do saco do meu pai. Ué, se você está falando uma coisa dessa, você está com a ideia do homúnculo. Se o homúnculo realmente está correto, as pessoas começaram a perguntar, principalmente a classe científica, aonde estavam as características da mãe. Muita gente nascia com característica da mãe. Se esse homúnculo existia, ele deveria existir porque era a ideia da época, por que então não nascia só característica do pai? Vários foram cientistas que começaram a questionar isso, mas o principal, aquele que foi no campo da experiência e conseguiu trazer estudos concretos, foi esse carinha aqui da direita, um gênio da sua época, um monge chamado Gregor Mendel. Tá? O Mendel, senhores, apesar que conta a história que quando ele apresentou seus trabalhos, ninguém fez pergunta. O que isso no meio científico significa? Ninguém levou a sério. Estava esperando o cafezinho depois da palestra dele. Tá? Mas mesmo assim ele traz fatos interessantes, aonde ele diz que as características passam dos pais para os filhos e dos pais para os seus outros descendentes, né, netos e bisnetos, através de fatores. O nome que ele deu foi fatores.
Isso nós vamos ver daqui a pouco como é que muda. Antes da gente ver isso, vamos falar da experiência do Mendel. Acompanhe o próximo slide aqui comigo. Olha só. Está aqui a experiência do Mendel. O Mendel, senhores, ele trabalhou muito com ervilhas. Por que de todo o campo, das coisas que ele tinha em mãos, ele foi trabalhar com ervilhas? Olha, a ervilha, ela é de fácil cultivo, né? Muito fácil você plantar, e ela tem uma reprodução, um ciclo reprodutor rápido, então ele poderia ter os resultados mais rápido nas suas mãos. E se vocês estão notando aqui na figura que eu trouxe, nós temos, ele viu algumas características como ervilhas verdes, que é aquela que a gente conhece, que vem na latinha do supermercado, e ervilhas amarelas, que muitas vezes, quando vem na latinha, a gente acha que está podre, né? Não quer nem pegar. E ele também pegou algumas ervilhas como lisa, né, que é a parte da superfície, que é lisa, e ervilhas onde a superfície é rugosa, né, que também quando vem na lata a gente acha que está podre e joga fora. Então foram essas as características. E uma das coisas que ele questionava é que como que às vezes ele cruzava duas ervilhas iguais e nascia uma ervilha diferente. Então foi isso que ele foi vendo e ele queria saber o modo. Olha só que interessante, ele queria saber o modo de cultivar e ter essas características que fossem predominantes. Senhores, o Mendel naquela época já estava prevendo o que nós chamamos hoje de engenharia genética, tá? Mas isso é uma outra história. Ele começou a notar que era passado para gerações essas características. E assim surgiu uma coisa chamada genética. E assim, senhores, nasce a genética, né? Como você pode ver aqui na lâmina, hoje o conceito dela é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, né? Então você vai ter aqui na genética o estudo da hereditariedade, ou seja, caracteres que passam de pais para filhos. Eu acho que um dos grandes símbolos que nós temos é essa árvore ali, né? Uma árvore genealógica, logicamente estilizada, onde nós temos ali as características de vários, passando para aqueles dois que estão ali na base do tronco. E é isso que nós vamos estudar. Só que antes de estudar a genética, todos os seus cálculos, alguns conceitos são fundamentais. E lógico, senhores, eu vou falar de conceitos atuais, tá? Os conceitos mendelianos, eles vão ser citados, mas eu vou sempre mostrar os de hoje. O que nós vamos ver na próxima lâmina, Mendel nem sabia que existia, porque não existia microscopia eletrônica naquela época, ele nem tinha como saber, tá bom? Então, dá uma olhada aqui nesse próximo slide. Olha só. Veja, gente. O primeiro conceito é um conceito fundamental. Ele vem falar de gen ou gene. Tanto faz. Você pode chamar de gen ou gene. Ele é a unidade fundamental, tá? Física e funcional da hereditariedade. Constituída pelo segmento de uma cadeia de ADN. Eu propositadamente coloquei ADN para vocês notarem que eu posso colocar tanto ADN, no português, como usar a sigla em inglês, que daí ficaria DNA. Não tem problema nenhum. Responsável por determinar a síntese de uma proteína. Resumindo, senhores, o gene nada mais é do que a receita, aquilo que eu vou manifestar que está comigo e vai me dizer como que vai agir o meu corpo. Por exemplo, eu posso ter o gene, a receita, para a cor dos meus olhos, castanhos, azuis, verdes, sabe Deus o quê. Tá? Posso ter um gene que me diga para escrever com a mão direita, outro gene me diz para escrever com a mão esquerda. Então são as receitas. É o gene que o Mendel chamava de fator, que ele dizia, tem fatores que vão passando para os descendentes. Hoje nós chamamos de gene. Ele não sabia o que era, não tinha, a ciência não estava assim tão avançada. Ele falou fator, estava ótimo. Então, essa figura eu acho muito interessante.
Porque se eu chegar e for lá sabendo a minha receita está no cromossomo. Só que eu não posso esquecer que o cromossomo nada mais é do que uma fita de DNA que está espiralizada. Por isso que nesse cromossomo aqui, dessa figura, aparece nessa forma assim, parece um pomponzinho, uma forma de X, tá? Porque o DNA está todo espiralizado. Se você olhar essa parte rosa, ali está o gene. Então, aquele pedaço ali, que é o gene, é uma receita, algo que vai me dizer como é que eu vou nascer. Ou vou ter cabelo encaracolado, ou vou ter cabelo liso, enfim, qualquer receita, qualquer coisa que esteja no meu corpo. Então, gene é fundamental nós sabermos. O próximo conceito é esse daqui, ó. O próximo conceito são alelos. Lê comigo, gente. Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene que ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Antes da gente especificar o que é um loco e um cromossomo homólogo, vamos entender bem o que são alelos. Veja, se eu falar em escrever à mão, né, com qual mão que eu vou escrever na minha vida? É um gene que determina isso, não é costume. Antigamente o pessoal achava que era uma questão de costume, que era uma questão que se você escrevesse com a mão, você estava a favor de Deus, você era bom. Se você escrevesse com a mão esquerda, né, não com a direita, você escrevesse com a esquerda, você era do demônio, né? Na Idade Média podia até os canhotinhos serem queimados na fogueira, tá certo? Tanto é que até hoje, italiano, quem escreve com a mão esquerda é chamado de sinistro. Aqui no Brasil é o termo técnico para quem é canhoto. Canhoto é um termo coloquial, um termo por aí, né, usado normalmente. Mas o certo seria sinistro. Então, essa pessoa é sinistra, tá? Então veja, eu tenho duas características, destro e sinistro. Portanto, essas duas características que vão desenvolver, né, se manifestam diferentes, mas é a mesma característica, a mão dominante para a escrita, eu vou chamá-las de alelos. Então, alelos, eles determinam um gene, tá? Eles são como é que esse gene se determina. No caso aqui que eu falei das mãos, destro e sinistro. No caso da cor dos olhos, que é uma coisa que a gente discute muito, o Mendel ele faz assim um parâmetro muito interessante, claro e escuro. Pronto. Então eu vou ter dois alelos, olhos claros, olhos escuros, e assim por diante. Ah, professor, mas eu não entendi muito bem esse tal de loco e cromossomo homólogo. Isso é fácil, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. É bem facinho, gente. Loco é a posição do gene no cromossomo. Ah, da ideia de lugar. Loco, senhores, é singular no latim. Se eu fosse falar o plural de loco, seria loci. Então, por favor, não sai por aí falando locus. É loci. Às vezes é usado isso no vestibular, é preocupante, é bom a gente olhar. Então, se eu olhar para um cromossomo e ver aonde está o meu gene, ali é o locus daquele gene, tá? Às vezes eles colocam números, às vezes letras, é onde ele está localizado. E cromossomos homólogos são cromossomos que possuem genes da mesma característica. Então eu tenho dois cromossomos, no mesmo loco tem lá, por exemplo, para cor da pele, tá? Então está no mesmo loco dos dois cromossomos. Então a gente vai dizer que são cromossomos homólogos. Melhor que palavras é o desenho. Olha aqui, ó. É mais ou menos isso daqui. Dá uma olhada aqui no meu desenho. Então eu tenho ali os cromossomos homólogos, ou seja, são cromossomos que ele tem o mesmo tamanho, a mesma forma e locos iguais para os mesmos genes, tá? Então tá ali o nosso locus gênico. Ah, professor, olha lá, escreveram locus, esse é o plural. Já falei, o plural é loci. Locus também é um singular, então não se confunda. Então, se eu tiver ali cromossomos parecidos, cromossomos que têm o mesmo formato, a mesma altura, tá? E genes no mesmo local,
eu tenho os chamados cromossomos homólogos, tá? Que é onde a gente vai poder visualizar. Isso dá para nós um grande avanço, um grande estudo, beleza? Vamos para o próximo slide ali, ó. Gente, se eu consigo ver o tamanho, o formato, os locos dos genes, eu posso pegar e montar um mapa, tá? É mais ou menos assim. Vamos pegar a nossa espécie humana. Se eu pegar uma célula nossa, desde que não seja um glóbulo vermelho, a hemácia. Por que eu não posso pegar glóbulo vermelho, professor? Porque o glóbulo vermelho não tem núcleo. Se não tem núcleo, não vai ter as receitas que eu quero. Não vai ter toda a quantidade de cromossomos. Então, glóbulo vermelho esquece. No meu caso, não posso pegar espermatozoide, não posso pegar os gametas, nem espermatozoide, nem um óvulo, né? No caso das mulheres. Por que, professor? Porque vai ter metade. Eu não me interesso, eu quero o livro de receitas completo. Se eu pegar qualquer célula, menos hemácias e gametas, e forçar ela a se dividir para que apareçam os cromossomos, pausar, tirar uma foto, eu posso, né, com essa foto, recortar e montar os pares de cromossomos. Montar cada um com o seu cromossomo homólogo. Quando eu chegar no final, senhores, eu vou ter o que nós chamamos de cariótipo. Então, o que é o cariótipo? Ele é o conjunto de uma célula, o conjunto de cromossomos de uma célula. Ah, professor, mas para que serve isso? Você descobre N doenças com o estudo do cariótipo. Tá? Para nós, eu só vou colocar aqui a título de curiosidade. Lá na frente, nós vamos estudar bem o cariótipos e as síndromes que ele produz. Mas assim, é um trabalho bem braçal. Você pega a fotinho, você mede com a régua, você recorta e vai montando o quebra-cabeça, os parezinhos. E tem que ficar uma coisa mais ou menos assim. Olha que bonitão. Olha só, isso é um cariótipo. Lógico que ele foi colorido pelo computador, né? Só para ficar bonitinho, porque não é assim que a gente pega em preto e branco. E lá eu fui colocando os seus pares. Então, geralmente a gente começa com o maior, então você vai atrás dos cromossomos maiores, tá? E vai colocando os seus pares. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, par 1, par 2, par 3, e vou diminuindo, par 4, par 5, e assim por diante. Se você me acompanhar, ali no par 22, vermelhinho, tá? Se eu cheguei no par 22, eu já pareei, já coloquei os seus pares em 44 cromossomos. A espécie humana tem 46. Nesse cariótipo que está aqui, que eu estou representando para vocês, você pode notar que eu achei um cromossomo que não tinha par com ninguém. Então, para mim, ele era uma incógnita. Como ele era uma incógnita, ora, incógnita na matemática é X. Nós chamamos ele de cromossomo X. Nada a ver com a forma em X do cromossomos, como muita gente pensa. Ele é X porque ele não teve o seu par, tá? E nesse caso aqui, eu achei um outro cromossomo menor, que também não tinha par nenhum. Qual a segunda incógnita da matemática? O Y. Então eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Esses cromossomos foi descoberto que ele determina o gênero, o sexo da pessoa. Nesse caso aqui, eu tenho o cromossomo X, o cromossomo Y, nascerá um menino. Que coisa bonitinha. Se eu fizer o cariótipo inteiro e achar 2x, nascerá uma menina, coisa mais lindinha do papai também, tá certo? Então, esses são os cromossomos sexuais, eles vão determinar o nosso gênero. Se eu estudar esse cariótipo, cada par que tem ali me dá uma síndrome, gente. Só para vocês terem uma ideia, se vocês olharem ali comigo no par 21, que tem 2, se eu achar 3, é trissomia do par 21, também conhecida como síndrome de Down, né? Então, por isso que é importante o cariótipo. Mas, enfim, a aula é de genética, ainda não estamos nessa parte cromossômica. Isso daí é num futuro não tão distante. Então, olha só, vamos voltar e me acompanha neste exemplo aqui que interessante. Senhores, esse aqui que está aqui, esta foto linda,
é a família feliz, tá? A família feliz, ela é composta pelo senhor Asdrubal. Olha ali Asdrubal de camisa azul, coisa chique, maravilhosa. Ele é casado com a dona Magnólia, né? Dona mocinha ali, que está de vestidinho. Se conheceram ali no aeroparque, passearam, conversaram e resolveram se casar. Eles estavam passeando ali pelo aeroparque ali, e daí eles olharam e falaram, nossa, calor aqui, né? Aí a dona Magnólia, é calor dele, falou bem assim, vamos para um lugar mais fresquinho. E de repente eles viram assim uma construção que tinha uns leões, estava escrito Lyon ali, daí resolveram dar uma olhada para ver o que que era, vai que esse negócio era bom. E nessa de olhar para ver se era bom, nasceu ali Júnior e Camila. Olha só que bonitinho o casalzinho. Mas o que interessa para nós não é a vida íntima do casalzinho. O que interessa para nós é esta família. Eu sei que você não vê, mas acredita em mim, eles estão de olhos fechados. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o seu Asdrubal ele tem olhos castanhos e a dona Magnólia tem olhos castanhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu Asdrubal tem nas suas células um gene que faz olhos castanhos, que indica para fazer olhos castanhos. Então ele tem um gene, uma receita. A dona Magnólia, por sua vez, tem em suas células um gene, uma receita para fazer olhos castanhos. Já falei para vocês, esse gene, essa receita, está em todas as células do seu corpo, só que estão inativas, elas só são ativas nos olhos, tá? Se o seu Asdrubal tem a receita para fazer olhos castanhos, ora, ele vai passar para os seus filhos a receita de fazer olhos castanhos. Se a dona Magnólia tem a receita para fazer olhos castanhos, ela vai passar para os seus filhos a receita de fazer olhos castanhos. É a mesma coisa que você ter em casa uma única receita de bolo de chocolate. E o que você pode passar para as pessoas? Receita de bolo de chocolate. Não tem mais o que fazer. Então, se ele tem uma receita para fazer olhos castanhos, ela tem uma receita para fazer olhos castanhos, pimba! Nasceram dois filhos de olhos castanhos. Agora, olha ali a figura. Seu Asdrubal tem cabelos castanhos. A dona Magnólia é loira. Se o seu Asdrubal tem cabelos castanhos, isso significa que ele tem a receita para fazer cabelos castanhos. Se a dona Magnólia é loira, e é loira natural, tá? Não me venha com coisa, ela tem a receita para fazer cabelos loiros. O seu Asdrubal foi fazer seus filhos, nos seus espermatozoides, ele passou a receita para cabelos castanhos. A dona Magnólia foi fazer os seus filhos, passou para, durante o seu óvulo a receita para fazer cabelos loiros. Olha o que aconteceu com os filhos. Ambos nasceram de cabelos castanhos. Opa! O que isso quer dizer, professor? Então, foi isso que Mendel começou a notar e isso gerou para nós conceitos importantes. Tá? Primeiro conceito que eu quero que vocês vejam. O conceito dos olhos. Seu Asdrubal tem olho castanho, Dona Magnólia tem olhos castanhos. Eles estão passando a mesma receita para os filhos, olhos castanhos. Na questão de cabelos, o Asdrubal tem cabelos castanhos, Dona Magnólia tem cabelos loiros. Eles estão passando receitas diferentes para os seus filhos. Isso é muito importante a gente saber. Então, esses conceitos eu gostaria que você ou grifasse na sua apostila, ou copiasse, mas guarde eles com muito amor e carinho, porque nós vamos usar e muito. Então, olha só na próxima lâmina quais são esses conceitos. Acompanha comigo. Continua lá com a família feliz na cabeça. Não é porque a gente mudou de lâmina que você vai perder o raciocínio. Então, lembre-se que eu falei que na questão dos olhos, seu Asdrubal e a dona Magnólia passaram a mesma receita. Então, olha só, quando eles passam a mesma receita para os filhos. Olha, gente, seus filhos, antes de serem filhos, eles eram bebês, eles foram
embriões, eles foram zigoto. Então, para nós da genética, o zigoto ele já tem toda a receita. Então, a gente sempre se refere ao zigoto. Quando os pais passam a mesma receita para os seus filhos, no caso ali, a cor dos olhos, igual é homo. Então, homozigoto diz que possui dois alelos iguais para aquele caráter. Trocando em miúdos, pai e mãe passaram a mesma receita para os filhos. O Mendel chamava o homozigoto de puro. Não se fala mais em puro, tá? Porém, às vezes cai um teste ou outro, o pessoal não sabe o que é, então só para vocês saberem. Agora, no caso da cor dos cabelos, seu Asdrubal passou cabelos castanhos, Dona Magnólia passou cabelos loiros. Eles passaram receitas diferentes. Diferente é hétero. E o zigoto se formou com receitas diferentes. Por isso nós falamos em heterozigoto. Possui dois alelos diferentes para aquele caráter. É muito fácil, gente. Receitas iguais, homo. Receitas diferentes que vieram dos pais, hétero. O Mendel chamava o heterozigoto de híbrido, que é misturado, tá? Não tem problema nenhum. Também é uma coisa que quase não se usa, mas volta e meia está caindo numa provinha por aí. Então, se você ouvir falar em puro e híbrido, você já sabe o que se trata. Pureza, homozigose, híbrido, heterozigoto. Tá? É muito usado o híbrido quando a gente for falar lá na segunda lei de Mendel, onde eles falam assim, um duplo híbrido. Em vez de falar duplo heterozigoto, eles falam um dihíbrido. Então, não se assuste, que volta e meia eles retomam esses fatores. Outro conceito importante que nós vamos fazer da família feliz é esse daqui, olha só. Esses conceitos são bem importantes, que é o gene dominante e o gene recessivo. Então, se você notar ali no caso da cor dos cabelos, né? Seu Asdrubal tinha cabelo castanho, Dona Magnólia tinha cabelo loiro. E quando foram nascer os filhos, nasceram todos de cabelos castanhos. O que aconteceu com a receita da Dona Magnólia? Sumiu, escafedeu-se? Foi por uma outra dimensão? Não. Elas estão dentro dos seus filhos, tá? Porém, eles não manifestaram esta receita. É isso que vem a ser caráter dominante ou recessivo. Olha comigo, lê comigo o que significa gene dominante. Temos que um alelo é dominante quando ele consegue determinar um fenótipo, mesmo que ocorra em doses simples, ou seja, só uma vez. Isso significa que o alelo dominante irá expressar-se tanto em homozigose quanto em heterozigose. Por que a gente fala em manifestar-se em doses simples? Porque você não nasceu brotando, você não veio de uma outra dimensão. Você é fruto de um pai e de uma mãe. Então, quando a gente fala em gene, a gente se refere a uma receita que veio do pai e uma receita que veio da mãe. Eles são sempre aos pares. Quando você quer se referir a um dos dois desses pares, diz assim, olha aqui, ó, esse é simples. É como se fosse 1 mais 1 igual a 2. Então, o gene dominante, por mais que ele esteja sozinho, ele dá conta do recado. Veja, no caso ali da família feliz, o cabelo castanho, quando se encontrou com a receita do cabelo loiro, mandou o cabelo loiro calar a boca. E ele se manifestou. Isso é um gene dominante. Ele simplesmente anula a ação do outro. Ele, em dose simples, dá conta do recado. E o gene recessivo? Lê comigo. Dizemos que um alelo é recessivo quando ele só expressa seu fenótipo aos pares. Desse modo, indivíduos heterozigotos não expressam um fenótipo determinado pelo alelo recessivo. Ou seja, o gene recessivo, que no nosso exemplo ali é o cabelo loiro, só vai se manifestar se tiver alguém igual a ele. Então, se o seu Asdrubal fosse loiro e a Dona Magnólia fosse loira, os filhos seriam loiros. Se o seu Asdrubal tivesse olhos azuis e a Dona Magnólia tivesse olhos azuis, seus filhos teriam olhos azuis, porque são exemplos de genes recessivos, só se manifestam quando existir alguém igual a eles, tá certo? Professor, achei o máximo muito interessante, mas eu não entendi uma coisa. Tanto no gene dominante como no gene recessivo, você usa a palavra fenótipo. Eu não sei o que é fenótipo. Ora, pequeno gafanhoto,
Isso a gente vai ver agora no próximo slide. Me acompanhe. Então tá aqui, ó, os dois últimos conceitos que eu acho importante você saber e gravar com chave de ouro no seu coração e na sua mente. É o conceito de genótipo e fenótipo. Olha que definição linda. Genótipo é o gene, fenótipo é o gene mais o meio. Você não está feliz porque agora você manja? Porque agora você sabe? Não dá vontade de você sair da tela e enforcar o seu professor? Não faça isso, eu amo tanto você. Calma, né? Vamos explicar isso melhor para que você possa entender. Olha aqui comigo, para você entender e não esquecer. Quando eu quero o genótipo, isso é uma pergunta muito frequente nos exercícios, né? Calcule o genótipo. Eu quero saber se o ser é homozigoto ou heterozigoto, dominante ou recessivo. Então, genótipo eu coloquei no slide anterior gen, porque eu estou me referindo à receita. Então, eu olho para sua cara, estou dando um problema e digo assim: calcule quantos heterozigotos tem. Eu estou pedindo o genótipo. Se eu começar a olhar, por exemplo, lá para o Zezinho, meu amigo, e falo assim: olha, Zezinho, você é homozigoto dominante para o seu cabelo, você é heterozigoto para a cor dos olhos, você é homozigoto recessivo para o lóbulo da sua orelha. Estou me referindo ao genótipo. Agora, esse genótipo, essa receita, ela expressa essa característica no meio. Por isso que a gente fala, fenótipo é o gen mais o meio, tá? Quando você expressa, é aquilo que você olha. Então, você me olha, você diz lá que tem cabelos pretos, mais ou menos, né? Tá indo. Você tem olhos castanhos, você tem o lóbulo da orelha solto, pequeno, ninguém percebe, né? Você é alto, você está me dando características. Você está verificando, você é destro, escreve com a mão direita, tá? Isso é o fenótipo. O fenótipo é aquilo que eu vejo. Então, quando você está lá com a sua amiga e dizendo assim: ai, amiga, eu quero casar com um homem alto, loiro, de olhos azuis. Você está falando em fenótipo. Porque você não fala para sua amiga que você quer casar com um heterozigoto, ou homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Você fala o fenótipo. Agora, uma coisa importante para saber: o fenótipo eu posso mudar. Por exemplo, estou aqui, estou de quarentena, não aguento mais, não tenho mais nada o que fazer, pinto meu cabelo de verde. Ué, posso? Posso. O que eu mudei? Meu fenótipo. Meus filhos vão nascer de cabelo verde? Em hipótese alguma, porque eu mudei a expressão do meu cabelo, não mudei a receita, o genótipo. Tanto é que o pessoal aí que pinta o cabelo sabe muito bem. Você pinta o cabelo, vamos lá dizer, tem cabelo preto, pinta de loiro, daqui a pouco a raiz já começa a ficar preta, né? A gente até brinca, porque o pessoal que é loiro insiste em pintar a raiz de preto, né? Não quer dizer que é o contrário. Eu posso, assim que acabar a quarentena, ou então tô aqui na minha casa, tomo um solzinho na laje, né? Fico bronzeado. Se eu fico bronzeado, eu mudei o meu fenótipo, mas não mudei o meu genótipo. Meu genótipo vai continuar sendo o mesmo. Daqui a pouco eu vou descascar, vou ficar branco, curitibano, sem problema nenhum, tá? Então o fenótipo eu mudo. Ah, saí desavisadamente, sofri um acidente, sou destro, tive que amputar meu braço direito. Mudei o quê? Fenótipo. Minha receita continua dizendo escreva com a mão direita. Ué, professor, mas você não tem mais mão. Aí eu vou ter que me acostumar, mas não que eu tenha domínio. Eu tenho um costume, vou fazer uma fisioterapia, vou fazer uma reeducação, por causa que eu perdi um membro. Mas não que eu tenha esse gene que ele comece a ser ativo por causa de um trauma. Tá certo? É um costume. Tanto é que vai ficar uma porcaria o resto da vida. Então, o fenótipo eu mudo a hora que eu quiser. Um exemplo que o pessoal usa muito em teste é o caso de um passarinho chamado pintagol.
ele tem umas penas brancas, daí você começa a dar cenoura para ele, o corante da cenoura passa nas penas, ele fica alaranjado. Ou da tomate, o corante do tomate passa para as penas, ele fica avermelhado, tá? Isso é só para explicar uma mudança de fenótipo. Tá, professor, agora me diga uma coisa, e o genótipo, eu consigo mudar? Ah, o genótipo? Claro que consegue, mas não por vontade própria, tá? O genótipo eu só mudo por mutação. Então, as mutações, a gente sabe que elas ocorrem aleatoriamente no nosso planeta, e daí vai depender de uma questão que se fique ou não. Vou dar um exemplo adiantando o nosso assunto. Acredita-se que nos primórdios da humanidade, os primeiros homens primitivos, eles eram negros, tá? Ai, professor, mas como é que o pessoal tem certeza? Bom, primeiro, certeza não se tem. Mas a gente acredita pelo fato que o fóssil mais antigo foi encontrado perto do Equador. No Equador bate um sol desgraçado. A melanina protege a gente dos raios. Portanto, a pessoa só podia ter uma carga de melanina alta e ser negra. Estava todo mundo vivendo bem lá, né? Todos lá bonitinhos, pretos. De repente, houve uma mutação. Mudou-se a receita, mudou-se o genótipo e nasceu um branquelo. O pessoal olhou e falou: que é isso? Né? Se ele não desse nem bom dia, a gente já sabia que era curitibano. Lá. Aí houve uma mutação, nasceu um branquelo. Dois caminhos. Ou o pessoal acolhe e diz: tá, tudo bem. Ou mata e cai fora. Deixa, abandona, né? Tem muita tribo indígena que faz isso, tem até hoje, né? Então, o pessoal olhou e falou: ah, deixa o branquelo aí, vamos ver como é que o branquelo se sai. O branquelo cresceu, algumas fêmeas da nossa humanidade olharam e falaram: até que é jeitosinho, né? Gostei desse branquelo, vou cruzar com ele. Pronto. Esta mutação que estava num só indivíduo, ou em alguns indivíduos, pode ter nascido branco, que poderiam morrer e nunca perpetuar a espécie, ao cruzarem, pode ter passado esse gene. E esse gene começou a desenvolver pessoas brancas. Então, uma coisa é a mutação, outra coisa se perpetua no meio em questão. Outro problema é que branco não suporta muito calor, né? Fica vermelho, dá bolha, uma coisa horrorosa. O que acontece naturalmente? As migrações. Então você vai vendo vocês passando, conquistando novas terras e por aí afora. Entenderam? Então a mutação é aleatória. Mais para frente vocês vão falar de um carinha muito interessante chamado Sir Charles Darwin. E daí ele vai dizer se fica ou se não fica no meio. Senhores, esses são os conceitos principais de genética. Gostaria sinceramente que vocês guardassem com muito amor e carinho, tanto no coração como na cabeça. Porque a partir da próxima aula, eu vou começar a introduzir os cálculos. E eu já vou começar a usar esse palavreado como se fosse corriqueiro para nós. Lembre-se, provavelmente eu ainda não esteja com vocês. Então eu preciso que vocês estudem, peguem essa apostila, destrinche ela, pegue aqui o vídeo, olhe para os conceitos, destrinche, para que a gente comece a falar a mesma língua. Não deixe para a última hora, gente. Por favor, não faça uma coisa dessa. Lembre do teu objetivo, ser universitário. Lembre-se disso. Não cante a vitória antes da competição. Então, destrinche esse negócio. Está em casa mesmo, não está fazendo nada, está enchendo o saco, vai estudar. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Beijo, gente!